Então, em primeiro lugar, nós queremos agradecer a todas vocês e todos vocês que nos assistem. Também queremos agradecer à Ascom. Eu quero agradecer à Ascom pelo convite de participar desta live e parabenizar pela iniciativa da Ascom. Então, agradeço a Ana Carla, a Patrícia, que são desse setor. Agradeço também a Roberta Almeida, que é intérprete de Libras, e que contribui para que esse espaço seja um espaço de acesso para todas e todos. As educadoras e educadores da educação infantil, dos SEIs, das unidades parceiras ou diretas, as educadoras e educadores das EMEIs, as educadoras e educadores das EMEFs, dos CIEJAs, da outra EJA, também das EMEBs. Então, agradecemos a todos e todas, os gestores, os educadores que estão envolvidos na educação infantil municipal de São Paulo. Quero fazer um agradecimento especial a Cibele de Paula, a Sirlene Barbosa e a Solange, por estarem aqui presentes conosco e que vão abrilhantar essa tarde, trazendo as suas práticas antirracistas. Antes mesmo de iniciar, de passar a palavra para as meninas, que têm muito a nos dizer, é importante nós retomarmos uma discussão que iniciamos em 14 de maio, na nossa primeira live. Lá no final, nós discutíamos negro, preto, pardo, mulato, como chamar, como tratar. Então, é importante lembrarmos, né, enquanto educadoras e educadores que somos, precisamos pensar nesses termos e precisamos colocar esses termos de forma respeitosa e de forma com que a pessoa que é chamada, a criança, o adulto que é chamado, esteja bem, esteja feliz. E aí, então vamos pensar no termo negro. O termo negro, para o IBGE, ele é a soma de pretos e pardos. Atualmente, né, em torno de 54,5% da população é negra, ou seja, preta e parda. Acontece que, historicamente, o termo preto, ele foi trazido numa perspectiva muito pejorativa. Eu vou ler para vocês 2 anúncios que anunciavam pessoas à venda, na época que homens e mulheres pretas e negros eram escravizados. Fugiu a Joaquim Domingues Corrêa, na cidade de Campinas, um escravo de nome Augusto, com os seguintes sinais: cor de pele bem preta, bastante barba, magro, faltam 2 dentes na frente. Esse era um dos anúncios. Outro: vende-se uma preta, moça de nação da costa, para fora da província, cozinheira e lavadeira. Historicamente, né, gente, o termo preto, ele foi empregado numa perspectiva pejorativa. E aí vem, né, o nosso vocabulário, a lista preta, hoje é dia de preto. E aí um vocabulário que é de uma sociedade que tem um racismo estrutural e que é estruturada por meio também do racismo. E aí, a gente precisa, então, considerar essa construção e o uso social que o Brasil empregou para o termo preto. Mas também é importante a gente saber o seguinte: tem várias vertentes, estudos e fontes que vão entender e sociedades. Então, o Brasil vai entender de uma forma, os Estados Unidos de outra forma. Então, a gente vai pegar aqui a perspectiva do Brasil, né? Precisamos, enquanto educadoras e educadores, ser muito observadores para entender o preto, que quando é utilizado dentro do espaço de educação infantil, ou do ensino fundamental, ou da EJA, ou da IMEBs, considerado racista, é pejorativo, ou é para identificar? Algo que foi compreendido é que vale a autodeclaração do sujeito. Se um sujeito chegar para você, professora, e dizer que ele é preto,
tudo bem. Agora, se o sujeito dizer ele é negro, eu sou negro, o chame de negro. E, convencionalmente, considerando que precisamos avançar muito no que tange a educação para as relações étnico-raciais, negro é a postura que inclui pretos e pardos e que nós vamos ver nas notícias, que nós vamos ver nos textos. E é importante, então, o quê? Respeitar a autodeclaração. Eu, Jussara, mulher preta, no meu grupo de pares, me chamo de preto. E ali, sem cunho pejorativo, gosto de ser chamada de preta. Agora, talvez eu, professora, que não estou lidando, que não estou estudando a educação para as relações étnico-raciais, talvez possa errar na utilização do termo preto. Então, é bom nós termos bastante cuidado com a utilização do termo. Mas, para não me estender, já passar a palavra para as meninas, mas para a gente pensar, não dá para nós, educadores, ficarmos com essa perspectiva, preto é ruim, não vamos falar de preto. E se o menino pegar o lápis preto e se pintar de preto, pois bem, porque o que nós falamos antes? Da autodeclaração do sujeito. Certa vez, e essa fala que suscitou questões, a criança de 5 anos falou assim, nossa, mãe, olha essa professora, era eu a professora, ela é tão linda, ela é preta, igual eu. Então, prezados e prezadas que nos assistem, vamos vigiar em relação ao termo negros, soma de pretos e pardos, pretos e pardos são os negros, e precisamos pedir licença para quem é, como você quer ser chamado. Você é preto? Você é negro? Bom, então agora eu vou passar a palavra Solange, da EMEI Nelson Mandela. Eu gostaria muito de saber, Solange, a gente sabe que a Nelson Mandela tem um trabalho consolidado com a educação para as relações étnico-raciais, é uma escola muito premiada, vocês se inscrevem nos prêmios, vocês estão bastante conhecidas na rede. Eu gostaria de saber, Solange, como tem sido o cotidiano de vocês, a Nelson Mandela? Boa tarde, é um prazer estar aqui, né, compartilhando essa live com essas mulheres maravilhosas, inspiradoras. Não tem como falar da Nelson Mandela sem contar um pouquinho, rapidinho, sobre a nossa história, né? Então, em 2011, né, a gente começa a implementação da Lei 10.639, né, com a diretora Cibele Raci, que é a nossa diretora na época, uma diretora aí que foi bem corajosa, né, nesse sentido de mudar mesmo a realidade da escola, e a partir daí se entendeu que as relações étnico-raciais tinham que fazer parte, né, do nosso PPP, né, como tema transversal de todas as nossas propostas pedagógicas. E tem uma mudança muito característica da nossa escola, Jussara, que contribuiu muito, que a gente acredita hoje para a gente se considerar uma escola, uma comunidade, né, mandelense, porque a EMEI Nelson Mandela, ela é uma escola da rede municipal como todas as outras, né, então nós temos o concurso público que dá acesso às professoras, à diretora, né, à gestão, e nós temos aí as terceirizadas, né, que prestam os serviços dentro das escolas, e aí, para romper com essa lógica racista, né, que coloca assim, muitas vezes, se a gente olhar para essa escola, para a maioria das escolas, quem estão nesses lugares de serviço nas escolas? São as pessoas negras, né? Até mesmo na equipe docente da escola, não somos a maioria mulheres negras. Então, como romper, né, com essa lógica racista que nos separa dentro da nossa escola? Então, se institui que todas e todos são educadores e educadoras, né? São educadoras da limpeza, são as educadoras da cozinha, as educadoras do quadro de apoio, e aí elas passam a fazer parte do processo, né, dos projetos pedagógicos da escola, né, e aí também se ensina enquanto comunidade, né, que todos e todas são responsáveis por esse momento, por exemplo, de limpeza no restaurante, que é uma marca de muitas escolas, que me inquieta muito, e acho que nos inquieta muito na Nelson Mandela, que é as crianças se alimentando ali no restaurante, e as servidoras da terceirizada em pé, esperando elas terminarem para limpar.
Então, não, as crianças lá levantam, elas pegam os panos, elas mesmas vão limpando no intuito mesmo de romper com essa lógica racista aí que nos divide dentro da escola. E também, para fechar rapidinho essa primeira fase, né, essa primeira fala, a formação de todas as equipes nos momentos de GEIF também é um marco para essa conquista também, né? Então, as servidoras e as educadoras da limpeza e da cozinha também participam desses momentos de formação para se apropriar do nosso PPP, para saber mais sobre as nossas práticas, né? Para romper com essa lógica. O quadro de apoio já tem um tempo que não tem formação dada pela rede, né? Então a escola também tomou isso como aí uma luta, né, contra esse racismo institucional. Esse é um pouquinho da nossa história. Obrigada. E agora a professora Cibele de Paula. Gostaria também que você falasse aí da IMF Vinícius de Moraes, do seu cotidiano, como tem sido as construções de vocês. Liga o microfone, Cibele. Ops. Boa tarde a todas e a todos. Primeiramente, quero agradecer. É uma grande alegria compartilhar um pouco da minha trajetória com professoras tão potentes aqui nessa live e com um número de professores e professoras tão grande, que eu acho que esse é o benefício das lives, né? O alcance que se tem na nossa fala. Então, nós não falamos agora só para um grupo, mas para mais de 1.000 pessoas, eu imagino. Então, isso é muito, muito rico e uma responsabilidade muito grande. Bom, como a Jussara já falou, eu sou da Escola Vinícius de Moraes. Eu trabalho na mesma escola há 11 anos. Eu acho que, pensando um pouquinho, quando nós conversamos, né, como ponto de partida dessa live, nós pensamos um pouco nesse ponto de partida dessa transição da EMEI para a EMF, né? Eu tenho na minha casa a minha família Gisele, que é uma professora de educação infantil, e ela sempre a gente sempre refletimos juntas sobre essa transição da educação infantil para a escola de ensino fundamental. É muito importante destacar, quando uma criança sai da educação infantil de ensino fundamental, alguns conceitos que são determinantes para a construção da identidade da criança. Na Escola Vinícius de Moraes, eu entrei na rede em 2009. Desde quando entrei na rede municipal, eu estava cursando História, e eu percebi a ausência da temática racial dentro do ambiente escolar. Além disso, a Escola Vinícius de Moraes, ela é da comunidade do Jardim Tietê, na Zona Leste de São Paulo, uma comunidade majoritariamente negra e que não se identificava como negra. Então, quando eu entrei na rede municipal, eu ainda era uma mulher negra com meus cabelos alisados e passei pela transição no momento que essa questão não era tão discutida. Com 10 anos as coisas mudam, né? E todas as vezes que eu entrava em sala de aula, os alunos questionavam sobre o cabelo, por que eu usava um colar, por que eu usava semente, por que eu usava um tecido estampado. E foi quando eu percebi que o ponto de partida pedagógico para a minha prática seria o corpo, seria a consciência corporal. Como, por exemplo, a abordagem dos lápis de cor, que é algo que também é muito polêmico dentro da educação, principalmente na educação infantil. Bom, no início do ano letivo, eu observei que quando eu recebia as cartinhas que as crianças entregavam, eles sempre me desenhavam com aquele lápis cor de pele, aquele lápis rosa, né, que as crianças usam. Então, o que eu fazia? Eu pegava o lápis cor de pele, o lápis rosa, né, que a gente chama, o lápis marrom e o lápis preto. E perguntava para eles assim, que cor é essa daqui? Eles sempre me falam, cor de pele. Pegava o marrom e falava para eles, e essa cor? Qual que parece comigo? E eles mostram e falam, parece com você, eles entram num conflito. E aí eu vou dialogando com eles de modo que eles entendam que a cor que se assemelha mais com a minha pele é a cor preta ou a cor marrom. Tudo bem você pintar de preto, é importante também a gente romper com essa construção. E esse é um ponto de partida muito importante, porque as crianças começam a refletir sobre essa professora, enquanto mulher negra, que está ali, que entende a sua corporeidade, entende a sua consciência corporal, entende e se identifica como uma mulher negra. E para a criança negra também é importante, porque ela entende que ela pode, sim,
pintar desenhos parecidos com ela, e para as crianças não negras também, para que elas tenham uma prática, uma postura antirracista, que elas reflitam que é bom ser diferente, tudo bem ser diferente. Dentro do ensino fundamental, nós temos uma discussão, uma fala, às vezes, muito de senso comum, e nós dizemos, aqui todo mundo é igual, principalmente no meio dos conflitos. Todo mundo é igual, a gente resolve o conflito assim. E quando a gente começa nossas aulas, no início do ano letivo, partindo sobre essa problematização do lápis cor de pele, falando, olha, é isso, a cor que parece comigo não é esse rosa, então é cor de pele, é um ponto de ruptura muito diferente, muito importante, porque você mostra para a criança que o ponto de partida pedagógico dela é se reconhecer, e reconhecer o outro. Entender que esse sujeito, ele carrega individualidade, potencialidade, especificidade corporal. Um outro princípio importante dentro da escola, e que em específico eu sempre dialoguei dentro da escola que eu atuo, é o princípio estético. Quais são as escolhas que nós fazemos quando nós vamos decorar o ambiente escolar? Nós usamos aquele bonequinho do EVA com rosinha, o dito cor de pele, ou nós utilizamos uma diversidade, uma pluralidade de cores. Isso mesmo até na escolha pedagógica das atividades. Quando a professora vai lá fazer aquela pesquisa no Google, quando ela vai preparar a sua atividade, e ela elabora atividades onde todos os bonequinhos lá do desenho têm cabelo liso, aquela criança negra, ela não vai querer ter o cabelo crespo. Ela vai, sim, querer se assimilar àquele modelo como belo. Então, quando você traz a temática dentro do ambiente, pensando um pouco totalmente no ambiente escolar da escola que eu atuo, existe uma revisão dessa estrutura curricular, existe uma revisão da concepção de currículo que eu tenho. Isso perpassa por todas as áreas do conhecimento. Além disso, além dessa reflexão estrutural do currículo, eu também penso nesse ambiente estético. Quando eu entro nessa sala de aula, quando eu penso no espaço físico da escola, quais são os espaços que as crianças entendem essa diversidade? Então, são essas discussões que perpassam aqui um pouco, que eu perpassei um pouco nesse cotidiano escolar aqui no Vinícius de Moraes, que é por sinal onde eu estou agora. E essas discussões perpassaram o meu ponto de partida aqui dentro dessa escola nos horários coletivos. Foram debates calorosos a princípio, até hoje são, mas eu acho que nós estamos com conquistas bem significativas, porque a longo prazo, as pessoas estão entendendo que isso precisa ser dialogado, porque a temática racial dentro da escola precisa acontecer, porque os alunos negros estão na escola, nós precisamos falar deles, eles precisam se identificar com a proposta curricular que está sendo desenvolvida todos os dias aqui. É isso. Obrigada, Cibele. A Cibele fala uma coisa, né? A educação para as relações étnico-raciais precisa ser tratada, ser dita, porque os estudantes negros estão lá. E aí, nessa perspectiva, Sirlene, eu gostaria que você trouxesse qual é a composição da EJA, como que tem sido, contar um pouco de todos esses aspectos lá na educação de jovens e adultos. Oi, boa tarde a todas e todos. Eu quero, antes de tudo, agradecer pelo convite, a Ana Carla, a Jussara, e muito obrigada a Cibele e Solange por dividir esse espaço comigo. Estou aprendendo muito com vocês. É impressionante como mais a gente conversa, mais a gente aprende, né? Eu trabalho no CIEJA Itaquera, então não é a EJA regular, é uma EJA diferenciada. Fica dentro de uma comunidade, a comunidade dos Três Cocos. E o que eu observo lá? Eu estou há 5 anos nessa escola. É uma escola muito progressista, ainda bem. A nossa gestão e o grupo docente, a gente trabalha muito em equipe e as discussões acontecem, né? Eu percebo que quando, por exemplo, a Cibele fala que surge essas coisas de discussões no meio de uma GEIF, por conta de questão racial, porque, afinal de contas, o Brasil, né, o racismo não existe, no CIEJA, parece-me que já está contemplado, existe, a gente precisa falar disso, né? Então, eu queria pensar em 2 momentos da EJA, que é o CIEJA que eu tenho. Eu tenho estudantes de 15 anos, portanto, adolescentes, eu tenho jovens e adultos e idosos. Quando eu penso nesses mais velhos, né, com idade superior a 50 anos, inclusive os idosos, e para todos e todas, de todas as idades, eu pergunto sempre para os estudantes, o que aconteceu? Eu quero tentar entender o que aconteceu no decorrer da vida destes,
para que eles não tivessem acessado a educação escolar. E aí, para os mais velhos, além de todas as histórias que eles me contam, eu penso em alguns documentos oficiais do nosso país que estruturaram esse racismo. Por exemplo, em 1878, 10 anos antes da Lei Áurea ser assinada, uma lei que, por sinal, minúscula, para não dizer, não sei se é a menor ou a menor, não sei se é a menor do país, ou é uma das menores, porque você dá a suposta liberdade, mas você não dá residência, educação, saúde, etc. Né? Então, esse 13 de maio ainda não aconteceu, a gente está brigando por isso. Mas voltando a esse decreto de 1878, é um decreto, é um documento oficial do Brasil, estabelecia que os negros só podiam estudar no período noturno e além de vários outros impedimentos para esses negros acessarem a educação escolar. Aí, eu quero citar que a Constituição de 1934, que foi depois da abolição, quer dizer, 34 foi ontem, ela tem no artigo 138, está dito que incumbe à União, aos estados e municípios, estimular a educação eugênica. E aí, quando eu observo meus alunos, seus fenótipos, e vejo que em sua grande maioria são negros ou descendentes de direto, eu consigo entender, está dentro desse contexto. Mas, quando meninos e meninas, estudantes de 15 anos, chegam na EJA, a gente está percebendo uma chegada muito grande de adolescentes nessa educação, que em tese é educação de jovens e adultos, eu fico me perguntando se esse tipo de educação deveria existir. Porque se nós pensarmos um documento oficial também, que é a Constituição de 88, que garante uma educação pública e de qualidade para todos e todas, esses meninos e essas meninas não deveriam ter parado de estudar, ter evadido ou terem sido expulsos. Porque quando nos diálogos que eu tenho com com os adolescentes, a conversa que eu tenho sempre acontece assim, ou é com alguém da minha idade, que muito me assusta, porque eu sou uma mulher preta, da periferia, Zona Leste, estudei em escola pública a vida inteira, e aí eu fico tentando entender quais passos eu consegui passar para que ele não passou para ele estar hoje como meu estudante no CIEJA. E aí ele me conta que, por exemplo, na família dele, 7 filhos, pai trabalhador, não tinha condições de sustentá-los como de fato deveria ser. A mãe falava, vá para a escola, filho, e coma, porque talvez não tenha comida em casa hoje. E aí ele ficou alguns dias sem ir para a escola, e quando foi à escola, esse tem a minha idade, então esse já está dentro da Constituição de 88. A professora pergunta para ele, o que você trouxe para a festinha? Que ele nem sabia. E aí ele me diz, eu não tinha nem o que comer em casa, que dirá levar alguma coisa para a festinha? Eu disse, nada, então você não entra. A partir daquele dia, ele nunca mais entrou na escola. Então foi um racismo, um classismo direto em cima desse sujeito que voltou para o CIEJA. Agora, quando, por exemplo, eu converso com uma menina de 15 anos, que eu percebo que lê bem, escreve bem, é super articulada, vamos lá, o que aconteceu? Por que você parou de estudar? Porque na minha escola só me chamavam de neguinha fedida, cabelo duro, e ninguém fazia nada, eu não aguentava mais ouvir isso. Diferentemente daqui. Aqui, eu percebo que o meu cabelo crespo, solto, é valorizado. Então, coisas importantes que precisam ser ditas. A gente precisa rever nosso currículo, sim. É um currículo ainda muito europeizado. A gente precisa decolonizar esse currículo, a gente precisa inserir vozes de mulheres, de negros, de indígenas, para parecer um Brasil de fato, e para que esses estudantes não se sintam como, se eu não faço parte desse ambiente que nada me representa, ou eu evado, né, ou me expulsam, porque também tem muitos que chegam lá e me contam, olha, eu fui expulso. A gente sabe que pela lei, legalmente isso não existe, mas acaba acontecendo com alguns. E por que eles foram expulsos? De acordo com diálogos de muitas das vezes por conta do currículo, porque o que eu escuto sempre é, nossa, mas essa escola é diferenciada, vocês falam que o Brasil não foi invadido, não foi descoberto, ele foi invadido, vocês falam de outra forma da questão da escravidão, vocês falam de outras formas de como, de quem foram esses negros, da qual que eu sou descendente, né, quer dizer, contar uma outra história, porque não dá para a gente repetir um currículo já que não enquadrou esses meninos em outras escolas, seja EMF ou estadual, enfim, na educação básica do ensino fundamental 2. Eu acho que deu para falar alguma coisa, Ju?
Certo, certo. É interessante, né, então, a gente pensar que no município de São Paulo, então, nós atendemos desde a educação infantil à educação de jovens e adultos, né, pensando numa perspectiva de um currículo que tenha o compromisso com a equidade, com a educação integral e inclusiva. E é muito interessante então, a gente pensar nos nossos territórios e de que forma nós temos promovido isso às crianças. Quando eu estou aqui de mediadora e de pessoa que trabalha no NEER, quem me conhece sabe que eu estou com vontade de falar enquanto professora de educação infantil que sou, né? E assim como minhas colegas trazem, eu vou trazer também um fato para ajudar a gente a pensar o quanto nós precisamos caminhar em busca dessa educação antirracista. Lembrando, e é muito importante dizer a vocês que nos ouvem, que ser antirracista é muito mais do que não ser racista. A gente não está mais falando, quando a gente fala de educação antirracista, a gente não está falando mais de neguinha do cabelo duro, para que isso é feio que Jesus não gosta, que cá entre nós, né, prezadas e prezados, acontece muito. Ou ainda, toma um desenhinho aí, pinta, todo mundo tem que pintar de marrom. Não, educação antirracista é aquela que parte da premissa da valorização da identidade da população negra, africana e afro-brasileira. Nós ultrapassamos a perspectiva do silenciar ou do proteger o indivíduo, como Paulo Freire fala, oprimido, para a emancipação desse sujeito, que é um sujeito que tem história, que é um sujeito que tem uma cultura, que é um sujeito que tem voz. E aí eu vou pegar a fala da Cibele. É uma falácia complexa dizer somos todos iguais. Na perspectiva do direito, temos direitos todos iguais, mas não, esses direitos não são postos iguais a todas e todos. E aí, como abordar racismo na educação infantil? Com antirracismo. Não precisa sentar os bebês e as crianças pequenas e ficar falando, hoje vamos falar sobre racismo. Ele é feio? Não, não. Traz a Lia de Itamaracá e mostra a arte da Lia de Itamaracá. Comenta um excerto do Panteras Negras, uma sociedade completamente incrível de pessoas negras, pensada por pessoas negras. Traz a ideia, prezadas, é a gente pensar aqui juntas e juntos, numa perspectiva antirracista. A ideia não é mais, chega de dar colo pro coitadinho, porque as crianças negras não são as coitadinhas. As crianças negras são potentes. E tem mais. A educação antirracista não é para as crianças negras, é para as crianças negras e as não negras. Até porque se expõe um racismo estrutural numa sociedade de um problema que não é causado pela população negra, tão pouco pelas crianças ou adultos negros, e que nós precisamos valorizar a cultura para a criança negra se entender e compreender todo o seu valor e para que a criança não negra respeite. Nesse sentido, e eu falei mais do que eu devia, não estava no script, eu vou contar uma história rápida e vou passar para a Solange. Então, estávamos lá na EMEI, Mário Alves de Carvalho, um abraço para essa equipe incrível, e a gente foi fazendo um trabalho a partir da Mancala, com crianças de 5 anos, colocamos uma cantora negra para cantar para as crianças. Fabiana Moutinho, um beijo, a minha parceira, uma mulher branca que luta muito contra o racismo e tem muitas práticas antirracistas. E aí, gente, a gente pôs a cantora e aí uma menina pinta a cantora de salmão. E a gente pergunta para a menina, por que é que você pintou ela de salmão se a cantora é assim? E mostramos a cantora para ela. Ela falou assim, para ficar mais bonita. Aí eu pensei, nossa, tô fazendo tudo errado, porque fiz, falei. No outro dia, né, então tinham 10 fotos de mulheres negras de um lado, 6 fotos de pessoas negras, homens negros de outro, fotos de festas, fotos incríveis da Costa do Marfim, que nós estávamos estudando a Costa do Marfim, para dizer,
essa beleza toda, essa potência toda é na África. E aí, num país chamado Costa do Marfim, que eles bem conheciam. E aí, Solange, diante disso, eu gostaria de saber como tem sido o lápis cor de pele no contexto de vocês na Nelson Mandela, bem como outras práticas que antirracistas, nessa perspectiva antirracista. Tem algo que a gente foi descobrindo, né, Jussara, ao longo dessa nossa história, que tem muitas coisas que antecedem, né, esse lápis cor de pele, né? Então tem toda uma estética que permeia essas crianças, né, esses bebês e essas crianças por um longo período, né, da vida delas até elas chegarem na nossa EMEI, por exemplo. E que para a criança chegar, né, a se desenhar e se identificar, né, pegar o lápis marrom, o preto, como a Cibele bem colocou, demora, né? É importante a gente não só chegar e trocar o lápis da mão, né? Não pega esse porque não é salmão, porque cor de pele não é assim. Não, esse discurso ele não vai dar os subsídios que a criança precisa para ela entender que existem diversos tons de pele, né? Então tem uma coisa que a gente até colocou nas nossas páginas essa semana, né? Essas últimas semanas, que é a questão da estética que envolve a escola, né? Então, esse espaço de construção de conhecimento, né, de ampliação de repertório, como as pessoas estão representadas ali, como representa essa beleza. Então, se ela está dentro dessa lógica da branquitude, né, em que o tom de pele mais rosado, ele é tido, sim, como o mais belo, o mais bonito, né, a criança em si, ela vai entender tudo que está sendo dito para ela ali. E o nosso trabalho, ele é um trabalho de trazer o repertório, porque essa criança precisa, para elas por si chegar nesse lugar, né? Porque tem algo que a gente tem nos projetos, que é a melanina, né? A gente trata muito da melanina com as crianças como esse fator determinante aí, né, genético, que nos traz diferentes tons de pele, né, diferentes tipos de cabelo, porque a gente com as crianças precisa ser muito palpável, né? Então, essa idade de 4, 5 anos, 6, eles ainda lidam de uma forma muito concreta com as coisas. Então, o belo, né? Qual é o belo de quem é, né? Para quem é. Então, a gente tem caminhado nesse sentido, de trazer para as crianças esses significados, né? Então, eu fico me perguntando, eu acho que é uma pergunta importante para os 6, né? Que lidam aí com os bebês já tão pequenos, e aí para as nossas EMEIs, por que as crianças chegam nas EMEFs ainda com essa referência do lápis salmão como lápis cor de pele, né? Então, algo tá passando aí. Qual é essa estética que a gente tem validado nas nossas escolas, né? Porque é isso, se a gente ainda insiste, né, em apresentar para as crianças esse universo, não adianta eu estar ali no meio de 35 falando que todos somos iguais, né? Ele está olhando para todos os seus colegas ali de grupo, está olhando para a professora, vendo ali as diferenças e está falando não é não, né? A gente não é igual. Nós somos diferentes e temos que ser respeitados dentro das nossas diferenças, né? Então, o nosso caminho é bem nesse sentido dessa desconstrução e construção dessa nova estética, porque o lápis de cor em si, ele só é a ponta, né, de todo esse percurso que a criança faz até ela chegar na escola. E é ali que a gente vai validar ou não, né? É ali que a gente vai dizer que estética a gente está validando aí na nossa escola. Não sei se dá tempo de responder, Jussara, sobre a questão da autonomia das crianças nos espaços. Pode responder? Então, lá a nossa EMEI, ela é gigante, e aí a gente tem territórios de aprendizagem. Então, desde do restaurante como um território de aprendizagem, os banheiros, as salas. Então, para que as crianças contribuam nesses momentos de cuidado dos espaços, a gente criou um ritual, né? Com 30 crianças, 35, se a gente não criar esses pequenos rituais. Então, sempre tem materiais disponíveis para, sempre que termina uma proposta, todas e todos limparem. As crianças, as professoras, tirando aí a única responsabilidade do cuidado desses espaços, serem das nossas educadoras da limpeza. Então, uma forma que a gente criou foi, sim, dar responsabilidade para todo mundo. Então, terminou uma proposta na sala, todo mundo organiza. Terminou no espaço de artes, todo mundo organiza. E assim, por todo o território da EMEI Nelson Mandela, e quem já foi lá sabe que não é pequeno. Então é isso, as crianças estão sempre dispostas, estão sempre abertas ao conhecimento,
Então não tem desculpa aí para a gente continuar insistindo nessa lógica estrutural do racismo dentro das escolas. De que lado vocês estão, né? De que lado a gente está? Acho que é uma pergunta que a gente, enquanto equipe, precisa se fazer aí. E diante dessa fala da Solange, né, de que lado nós estamos, nós precisamos compreender que a gente não tem escolha de debater ou não a educação para as relações étnico-raciais a partir da Lei 10.639, que altera a Lei de Diretrizes e Bases. Não é uma escolha. Nós precisamos, é dever de cada educadora e educador discutir as temáticas. Vivemos numa sociedade que é perpassada pelo racismo estrutural e que, infelizmente, às vezes a gente possa se deparar com os nossos valores, mas enquanto professoras e professores da rede municipal, seja nas unidades diretas ou parceiras, nós precisamos nos implicar na discussão da temática, uma vez que está posto na lei. Né? Não é uma questão de foro individual, de foro íntimo, mas não, é a lei. Então, nós precisamos nos debruçar. Atualmente, o currículo da cidade, em todo ele, perpassa a educação para as relações étnico-raciais, e nós precisamos fazer valer a lei. E diante disso, Cibele, eu gostaria muito que você trouxesse, né, o que vocês têm avançado, as suas práticas, e como tem sido no Fundamental 1 e no 2, essa educação antirracista que vai além do não racismo, né? Gostaria de ouvi-la um pouquinho. Sim, eu estou pensando muito no que a Solange trouxe para nós, do contexto da educação infantil, e também penso muito nas reflexões que eu faço, como eu já falei, tenho uma pedagoga na educação infantil em casa, e eu vou, além de todo esse contexto importante que a Solange trouxe, eu vou um pouco além. Pensando um pouco nessa representação midiática, e aí nós sabemos que a educação infantil utiliza esse recurso, né, desenhos, conto de fadas. Né. Claro que a gente pensa aí, por exemplo, numa mídia que está sempre produzindo conto de fadas, essa representação é majoritariamente branca, mas nesse movimento de educação infantil existe uma busca, uma pesquisa de outras literaturas, outros desenhos animados que contemplam essa diversidade. Né? A minha irmã trouxe, por exemplo, um relato de uma prática que ela trabalhando cultura indígena, e na mitologia da sereiara, quando ela colocou no Google, ela só encontrou sereias brancas. E aí, depois, com muita pesquisa, ela encontrou material dentro da prática pedagógica que a contemplasse a narrativa. Então, existe esse movimento, é importante a gente pensar nisso também, porque se nós trabalhamos o conceito de cor de pele, e se eu trago só desenhos animados de princesas que não pareçam com essa criança, a criança preta, a criança gorda, a criança magra, a criança baixa, a criança indígena, ela não vai querer parecer, ela não vai querer se identificar. Uma outra coisa importante também, antes de começar a fazer essa repertoriação, que eu acho que dentro da educação nós precisamos compreender em todos os níveis, é que a gente não precisa utilizar, aliviar eufemismos para conceituar racismo. Muitas vezes os professores usam o conceito bullying, preconceito. Não, vamos trabalhar a diversidade. Ok, a diversidade. Esse é um debate também que eu já pontuei aqui na nossa escola. Africanidades. África é muita coisa para a gente conceituar tudo num nome só. Né? São muitos países, é um continente, 54 países. Então, a gente precisa dar nome às coisas, precisa conceituar. Então, considerando todo esse contexto que foi antecipado pela Solange, dialogado na educação infantil, o ponto de partida importante dentro da educação, do ensino, acho que da educação como um todo, mas específico do que me compete, que é o ensino fundamental, é a partir do corpo. Eu estou falando isso porque quando a criança sai da educação infantil e vai para o ensino fundamental, a nossa preocupação é muito grafocêntrica. Nós nos preocupamos em ensinar a criança a ler e a escrever. E a gente considera todo o contexto, todo o percurso trabalhado na educação infantil que considera corpo. Eu estou falando isso porque eu penso muito um pouco nessa narrativa da Solange, no que eu dialogo em casa com a minha irmã. Isso não é abordado, a gente se preocupa com a alfabetização. E aí, quando a gente vai selecionando esses conteúdos, nós não temos um olhar de amplitude, nós não olhamos para aquele aluno. Então,
Primeiro ponto, professor, professora que quer trabalhar a questão racial, parta desse corpo, parta daquele sujeito que está naquela sala de aula. Eu acho o que a Jussara trouxe dessa conceituação dessa conceituação que a Jussara trouxe dessa conceituação de pele, de conceitos em relação à identidade. Aliás, o conceito legal é importante, mas nós temos, enquanto educadores, negros e não negros, um dever ético de abordar questões raciais, porque a escola, quando contempla a criança negra, a criança com deficiência, a criança indígena, eu estou cumprindo o papel e a função social da escola. Nós não podemos mais dizer o preconceito se vem da criança, vem dos pais. Essas falas não nos contemplam mais. Sim, precisamos contemplar na nossa prática curricular. Não dá mais para falar, mas ele nem se considera negro, a mãe dele não se considera negra. Precisamos cumprir a função social da escola. E pensando em tudo isso, precisamos entender que existe racismo, nomear as coisas. E não devemos, enquanto educadores, ter melindres para dizer, sim, estou com uma prática racista e vou revê-la. Eu vou compartilhar aqui com vocês um pouco um pouco das áreas do conhecimento, e eu quero dizer para vocês que é muito possível e precisa ser o conteúdo da questão da cultura negra, da cultura indígena, perpassar por todas as áreas do conhecimento. Não podemos mais trabalhar a questão racial só no dia 19 de abril com uma cultura indígena, que foi super bem abordada na outra live, ou só lá no 20 de novembro. A questão racial precisa ser perpassada durante todo o ano letivo. E lá em novembro, daquela reposição, você vai colher o fruto daquele trabalho. Então, eu, particularmente, na minha prática pedagógica, faço isso. Esse é o debate que eu travo aqui dentro dessa escola, sempre. Precisamos fazer ao longo do ano letivo. Não dá, a criança não vai. E às vezes é isso, às vezes o meu aluno, outra coisa importante, nós, enquanto professores, não podemos chegar e falar, olha, você é negro, solta esse cabelo, você é tão bonita. A identidade, ela é subjetiva. Nós não temos o direito, mesmo que a criança seja retinta, com a pele escura como a minha, nós não temos o direito de chegar na criança e nomeá-la. A identidade é do sujeito. Como que eu faço para que aquela minha criança chegue e fala, eu sou negra, professora? Eu mostro conteúdos, eu trabalho durante meu ano letivo inteiro, outras narrativas sobre o que é ser negro no Brasil, além da escravidão, de modo que ela chegue e fala, poxa, professora, é isso, eu sou. E eu não tenho o direito de dizer que ela é ou que ela não é. Nem para aquela professora que alisa o cabelo e que está na sua unidade escolar e você fala, tem que parar de alisar, seu cabelo é lindo, solta. Esse é o processo do sujeito. E qual é o tempo para isso? Isso é do sujeito. Pode ser um ano letivo, pode ser 2. Já tive processos de práticas pedagógicas com 2 anos, com a mesma turma, e super aconteceu no terceiro ano. Já teve processos em 1 ano, em meses. A educação é processo. Então, pensando em tudo isso, eu vou contemplar, abordar aqui algumas áreas do conhecimento, todas as áreas do conhecimento que eu trabalho. Eu sou professora do Ensino Fundamental 1, mas lecionei como professora de História do Estado, hoje estou só na Prefeitura. Então, vou compartilhar um pouco com vocês desses conteúdos das áreas do conhecimento. Então, vamos lá. Bom, em língua portuguesa, nós temos no nosso Caderno da Cidade, por exemplo, a biografia da MC Sofia. Mas eu vou colocar uma problematização aqui para vocês. Porque nós, professores, quando trabalhamos o conceito, aliás, o gênero textual biografia, não perguntamos para as crianças de quem que vocês querem saber. Quais são as vidas que vocês querem conhecer. Talvez eles vão querer saber, sim, a história da vida da Ludmilla, que é uma cantora de funk. E nós temos que compartilhar, temos que contemplar. Então, em língua portuguesa, por exemplo, trabalhar biografias. No currículo da cidade nós temos a MC Sofia, no caderno do 5º ano. Literaturas infantis juvenis, que contempla a diversidade. Dentro da questão racial, a gente está bem contemplado na rede municipal, muito bem embasado teoricamente. Em matemática, vou citar aqui o conceito de etnomatemática. Nós temos na nossa rede o Mancala Uelê e o jogo da onça. Quando a gente trabalha, o jogo da onça é um jogo indígena, mas eu vou falar do Mancala Uelê, que é um jogo africano. Quando a gente trabalha um Mancala, nós precisamos trabalhar o continente africano. Precisamos entender a diversidade, não só territorial, porém física. Vamos trabalhar conceitos humanos da África. Né? Não dá mais para trabalhar Rei Leão e Madagascar, não é mesmo, professoras? Por favor, vamos trabalhar com conceitos humanos de África.
O jogo Mancala-Uelê é um jogo que tem na rede municipal, é um jogo que abre porta para todas as áreas do conhecimento, e além de trabalhar raciocínio lógico-matemático, conceito de matemática, dentro de um contexto cultural, que é muito importante. Em história, valorizar a história do presente. Precisamos abordar o conceito de história do presente. Esse é um debate também que eu travei no grupo da escola, até por esses dias. Vamos começar a contemplar os conceitos históricos e história do presente. Isso vale para o Fundamental 1 e para o Fundamental 2. Tem muita coisa acontecendo agora na história do Brasil, na história mundial, que nós temos que contemplar no conteúdo de história. Por exemplo, eu trabalhei ano passado a biografia da Marielle Franco. Isso é muito importante, eles precisam saber quem é. Porque estava passando na televisão, o debate estava colocado. Em geografia, trabalhar a diversidade territorial e humana de África e do Brasil, principalmente nos aspectos da cultura indígena, entendendo que esses povos são povos prioritários aqui desse território. Em ciências, trabalhar a valorização e o respeito à natureza. Esse respeito da natureza nas culturas indígenas e africanas é muito presente. Dificilmente quem é de uma cultura de matriz africana indígena vai pensar em poluir solo, vai pensar em poluir água. E hoje tudo que nós precisamos ensinar aos nossos alunos é esse respeito ao ambiente, à natureza. E eu vou concluir aqui rapidamente, que eu já peguei todo o meu tempo, como a gente contempla a família. Nós também precisamos pensar em práticas da família. Em nossa escola, nós temos um sarau, que acontece desde 2014. Esse foi um sarau pensado com uma parceria com instituições aqui do nosso território. E esse sarau, todos os anos, fazemos uma temática negra para a escola. Todos os anos é uma homenageada. Houve um ano que houve uma tentativa de tirar essa representatividade, e aí foi um debate árduo, não foi uma implementação fácil, ela está crescendo, mas todos os anos é homenageada. Ano passado, a homenageada foi a Elza Soares e a Marielle Franco. Cada turma partilhou o seu percurso pedagógico da questão racial. Então, dessa forma, eu consigo trazer a família para esse debate. O debate, a questão racial precisa, sim, ser contemplada pela família. Os pais precisam, no início do ano letivo, saber que isso vai ser trabalhado ao longo do ano letivo. Eles precisam ser parceiros dessa formação. Muito obrigada, desculpa, dei uma corridinha aqui. Tá. E aí eu nem vou falar muito, vou passar a palavra para a Sirlene para contar um pouco. Sirlene, que é autora do HQ da Maria Carolina de Jesus, né? Mas para contar um pouco das tuas práticas e como que a história, o HQ tem contribuído dentro lá do cotidiano, né, com os adultos, para que eles tenham cidadania, para que eles tenham empoderamento, enfim. Como você pode trazer para a gente? Uma coisa que eu acho que a gente tem trabalhado já há anos, né? Não é uma coisa que se constrói realmente em meses ou em um ano, mas há anos, é essa ideia da decolonização do currículo. Então, pensando na literatura, a gente lê Clarice Lispector, óbvio, porque ela é gigantesca, ela é maravilhosa, precisa ser lida, mas a gente lê também Carolina Maria de Jesus. Inclusive, a gente contextualiza, porque ambas foram contemporâneas, morreu, inclusive, no mesmo ano, a Carolina em fevereiro de 77, a Clarice em dezembro de 77, e por que quando a gente pergunta de escritoras negras, primeiro Clarice, Cecília, Raquel, onde está a Carolina Maria de Jesus? Trabalhar a Carolina Maria de Jesus, sobretudo num contexto de EJA, primeiro que os atrai, eles percebem essa coisa de essa mulher conseguiu fazer algo que para mim está muito longe, que é a escrita. E aí, quando eu apresento a HQ chegou, inclusive, nas EMEFs, não sei se nas EMEs chegaram, mas nas EMEFs chegaram. Primeiro que eles alguns não acreditam que fui eu que eu sou uma das autoras, porque a gente ainda tem aquela coisa do autor, o Machado de Assis, muito lá em cima, né? E não, a gente trabalha, eu vou falar um pouco da linguagem de códigos, que é a minha área de trabalho lá no CIES de Itaquera, que somos eu e mais 3 colegas de língua portuguesa. Desde que a gente entrou lá, em 2016, a gente começou a fazer um trabalho de escrita dos estudantes. Então, além de fazer leituras de canônicos, mas principalmente também de não canônicos, por exemplo, a gente lê muito Sérgio Vaz, a gente lê muito Ferrez, Débora Garcia, a gente lê Carolina Maria de Jesus, entre vários outros nomes que eles não conhecem.
E a gente deixa claro, assim, a gente fala para eles, ó, esse cara aqui, que é o Sérgio Vaz, se bem que o Sérgio Vaz já está até em uma outra fase, eu posso pegar um outro autor que está começando, e ele fala de periferia porque ele é da periferia, porque ele consegue falar de um lugar onde, de fato, ele está. Vou até citar uma fala de uma palestra do Sérgio Vaz, que ele falou que para fazer literatura periférica tem que ser da periferia, e uma pessoa falou assim, eu sou de Moema, eu não posso escrever então, né? Pode, mas não vai ficar bom, porque a veracidade está, de fato, em quem está lá. Por exemplo, nessa live, somos educadoras da rede municipal, nós sabemos o que é sermos professoras da rede municipal, independente de EMEI, EMF ou no CIEJA, somos educadoras da rede, então a gente conhece esse cotidiano, a gente sabe onde a gente está pisando. Ficou mudo, desculpa. Retomando os projetos, não existe somente esse que eu vou citar, da linguagens e códigos, tem outros, mas esses de linguagens e códigos, nós, inclusive fomos premiadas ano passado, no Prêmio Paulo Freire, é um trabalho que a gente faz já, esse é seria o quinto ano, né, ou vai ser, não sei como que as coisas ficarão. Os estudantes produzem textos, e cada ano a gente varia os gêneros. Ano passado foi haikai, só que os temas são super abertos. Então, assim, a gente tem textos geniais, depois a gente digita. Os estudantes que não sabem escrever, que por algum motivo, inclusive por conta até de alguma deficiência, eles não conseguem escrever, ou o professor, no caso eu, posso ser a escriba, ou algum colega é a escriba, todos participam, inclusive com ilustrações. E há 2 anos, as capas dos livros agora são feitas de papelão, que é um trabalho muito legal, que uma professora nossa de lá, da professora Daiane, trouxe uma galera que fala de cartoneira. Então, os estudantes produzem seus textos, eles produzem suas capas, que ficam muito estilizadas, e eu acho muito legal, porque eu pego na minha sala, assim, muitas das vezes, eu juro para vocês que eu não peço para fazer isso, mas apareceu ano passado, assim, uma mulher levantando o braço, feminismo, porque o negro é lindo, e eu acho fantástico, assim. Claro que tem sempre a influência, e é bacana ouvi-los dizer assim, professora, eu não sabia que isso existia. Eu não sabia, eu achava que esse papo de racismo era coisa assim, falam que existe por aí, mas quando a senhora traz exemplos, e eu acabo entrando nesse exemplo, eu percebo que sim, existe. Eu tenho um caso de um estudante que falou para mim, assim, olha, professora, legal, bacana, mas assim, eu nunca sofri racismo. Que bom, né? No dia seguinte, ele me chama no WhatsApp e fala assim, professora, eu acho que aconteceu. Aqui onde eu moro na Zona Leste, perto do shopping Aricanduva, é um shopping imenso, que tem tem shopping de móveis e shopping de carro. Ele falou que foi nesse shopping de carros, que eu acho que é Autocar que chama, e ele tinha dinheiro para comprar um carro à vista. E aí ele foi lá para comprar e ninguém o atendeu. Aí ele disse, saiu de lá, foi até a Avenida Itaquera, que aqui na Avenida Itaquera tem várias concessionárias, e aqui ele conseguiu comprar. Aí ele me perguntou, é racismo? Aí o que você acha? Eu acho que foi racismo. Então, é um trabalho, sim, de formiguinha, né? Nem sempre dá certo também, a gente sabe que educação é isso. Ninguém está aqui com receita, a gente está apenas discutindo mesmo, mas assim, a gente percebe mudanças, e eu, enquanto professora de linguagens e códigos, sempre chamando atenção para os termos, do tipo, eu ajudo minha mulher, não, você faz sua parte. Os meninos às vezes fazem comentários machistas, não, você precisa rever essa sua fala, porque é machista essa fala, inclusive meninas que muitas das vezes também, mulheres, que repetem esses discursos. E é na aula de linguagens e códigos que muitas das vezes a gente chama, e não é para brigar, para falar assim, você prestou atenção no que você acabou de falar? Você prestou atenção do jeito que você falou? Por exemplo, eu tive um caso ano passado que um estudante chamou o outro de preto viado.
Tipo, duas coisas. Aí, até retomando o que você iniciou falando, Jussara. Ontem nós nos conhecemos, conversamos, a Jussara me chamava de preta, tá tudo certo. Meu pai, meu marido, meus amigos, minha gente, dependendo de quem for, não tá tudo certo, porque eu sei que é pejorativo, porque eu sei que é racismo. E no caso deste estudante foi isso. Mas a gente conversou, a gente tentou mostrar, e no final do ano não é que as coisas mudam? E não é só no final do ano, não. Às vezes é no final da semana. Eles mandam mensagem no WhatsApp falando assim: ah, a senhora falou aquilo, eu bati de frente, mas pensando bem, eu acho que foi racista, sim. Eu acho que, ou por exemplo, não, eu acho que eu não estudei, não é porque eu fui vagabundo, fui preguiçoso, eu não estudei porque eu tinha que trabalhar para pagar as contas da minha casa, um menino de 15 anos da Bahia, por exemplo, precisou vir para São Paulo, entre outros vários pontos. Então, o CIE de Itaquera também, a gente ganhou muitos prêmios na CET, com redações dos estudantes, a gente trabalha muito nessa questão de escrita, porque a gente acredita mesmo que o estudante que consegue, de alguma forma, colocar no papel a escrita, ele está à frente. E, então, assim, quando a gente pensa em livros, Carolina Maria de Jesus sempre aparece, a Ana Maria Gonçalves, com seu defeito de cor, nossa, Conceição Evaristo, Débora Garcia, tantas outras maravilhosas e tantos homens maravilhosos também. Bem, eu acho que é isso, né, em relação à literatura que a gente trabalha com eles, porque eu pensei em falar em outras literaturas, mas aí seria na minha experiência de EMF, que eu fui de professor de sala de leitura, e não cabe nesse contexto. Aqui é a EJA mesmo, espero ter respondido. Obrigada. Então, vamos falar agora com todo respeito, então, pensar um pouco nisso que a Sirlene traz, no cotidiano, desses adultos, né, que chegam, que também são os nossos estudantes, e que chegam tantas vezes sem conhecer, sem entender, que sofreram racismo, estão sofrendo racismo. E aí, quando ela traz, né, a Conceição Evaristo, eu não sei se ela trouxe, mas é porque tá na minha cabeça, mas a Conceição Evaristo, quando ela traz... a Ana Gonçalves, a Maria Carolina de Jesus, ela vai pensando em formas de combater esse racismo estrutural diário que os adultos vivem. Nós temos algumas coisas, é importante falar. Então, falaram de um livro, né, A Menina Bonita do Laço de Fita, que, com todo respeito à autora, com todo respeito, seria muito interessante a gente pegar, no final dessa live, ir lá, dar uma lida nele e fazer revisitar o conceito, né? Menina bonita, qual é o seu segredo para ser tão pretinha? Qual que é a valorização que traz para a população negra esse livro? Qual é o protagonismo da negritude que traz essa narrativa? Qual é a ideia antirracista que esse livro traz? Na época, ele foi uma grande potência, né? Ele foi um início, ele é um pontapé inicial, mas vamos ler Kiusana Oliveira para as crianças atualmente. Vamos ler Bell Hooks para as crianças atualmente. Vamos ler Maria Carolina de Jesus para as crianças atualmente. Vamos olhar os livros que falam sobre a educação para as relações étnico-raciais, estudando a temática que está posto neles. Qual que é a prática antirracista? Qual que é a possibilidade antirracista que tem nesse livro? Né? Então, com todo carinho na rede, esse livro foi para a gente, porque é isso, ele foi uma tecnologia que a gente usou muito no passado, mas nós precisamos revisitar a nossa estante. E, por favor, prezadas e prezados, não é para colocar bombril no cabelo da representação da negra, porque o nosso cabelo não é bombril. O cabelo da população negra é macio, é cheiroso, ele não é esses estereótipos. Tá certo? Essa live vai ficar gravada, eu ainda vou passar a palavra para as meninas, mas eu vou dar uns recados antes. Então, a live ficará gravada também no YouTube. Semana que vem, nós temos Kiusana Oliveira com literatura antirracista.
penso que vale a pena. A gente pode continuar o debate sobre a menina bonita do laço de fita, mas é isso, com todo respeito, revisitem esse livro, releiam e vão pensar o que tem de valorização e de antirracismo. Então, a sugestão é utilizar outras coisas a partir dessa possibilidade que temos. Eu vou fazer uma rodada, e aí, gente, a gente vai ter que realmente ser bastante breve para a gente não estourar muito tempo. Então, agradecer Cibele, Solange, Sirlene. Então, vou pedir para vocês fazerem 1 minuto de considerações finais e uma indicação de uma boa literatura, porque a nossa rede está sedenta de saber, eles querem aprender e querem saber o que nós devemos ler, seja para crianças ou para adultos. Solange? Obrigada, foi um prazer, né? Eu preciso falar que o caminho que a Aimee Nelson Mandela trilhou aí, né, para a gente ter essa educação antirracista reconhecida, né, esse currículo, foi esquecer as datas comemorativas, deixar esse calendário que pautou tanto o currículo na educação infantil, né, que o nosso currículo da cidade traz tão bem, e trabalhar com projetos possibilita trazer para as crianças uma diversidade e estimular nelas potências que estão ali, né? A gente gosta muito dos livros da Kil-san, da Bell Hooks, como você falou. Tem um livro incrível que a gente usou para desconstruir os estereótipos de princesas, que é o Omoba, da Kil-san, né? Tem também O Mundo no Black Power de Taiyo, então tem aí uma lista imensa de livros. Eu acho que sempre o olhar da professora aí com essa crítica é importante na construção aí dessa educação antirracista que a gente quer, que não fique só em pequenas escolas, uns pinguinhos na rede, né? Que se amplie aí para essa rede tão potente que é a nossa. Obrigada, Aimee Nelson Mandela, comunidade mandelense, pela incansável busca aí pelos nossos objetivos. É sempre muito bom falar da gente enquanto comunidade mandelense, porque a gente está em busca disso também. Obrigada, Jussara, obrigada, Silene, obrigada, Cibele, obrigada, Ana, também pelo convite. Cibele, de Paula, por favor. Liga seu microfone, Cibele. Bom, eu quero agradecer mais uma vez o convite, é uma honra, foi um presente muito grande compartilhar. São 10 anos de trajetória aqui nessa escola, 3 anos acreditando na implementação desse currículo na rede municipal e para além dele, na vida. Também quero falar brevemente que eu tenho um projeto de dança, então quero mandar um abraço, um beijo para os meus alunos. Saudade de dançar diariamente, que é um trabalho que eu abordo cultura popular, que é outra coisa importante a gente abordar no cotidiano escolar. Tem aí uns links para vocês conhecerem um pouco mais esse trabalho. Eu vou indicar 2 literaturas. Vou indicar, então, um livro da Bell Hooks, Educar para Transgredir, e que é um livro importante, esse que a Jussara tá, Educação como Prática para a Liberdade, esse mesmo, que eu acho que é um livro importante nesse momento de pandemia, de que nós estamos em casa, mesmo trabalhando, né? Nós estamos cumprindo a jornada online, então é um livro importante para ser estudado nos horários coletivos dos professores. E eu vou indicar para as crianças um livro chamado Cabelo Ruim, ponto de interrogação. A história de 3 meninas aprendendo a se aceitar. Esse é um livro muito interessante sobre a perspectiva do cabelo. E a primeira parte do livro começa com as meninas sem cabelo e depois eles começam a entender, fazer reflexões sobre essa questão. É um livro que serve para a educação infantil, para o ensino fundamental 1 e para o ensino fundamental 2. Precisamos refletir e dialogar sobre a perspectiva do cabelo, porque as crianças negras sofrem muito racismo pela questão do cabelo. Então, é um conteúdo importante de ser abordado. Mais uma vez, muito obrigada pela partilha, pela escuta atenta, pela confiança, e sigamos juntas por uma educação melhor. É isso. Obrigada, Cibele, Sirlene. O HQ, Sirlene, tem aí para mostrar para gente? Você acredita que eu não tenho HQ Carolina aqui? Acredito. Eu tenho na escola, mas aqui em casa acabou. Eu tenho a edição francesa, mas, enfim. Eu queria indicar
além de Carolina Maria de Jesus, o grande livro dela, que é O Quarto de Despejo, esse meu aqui, Morram de Inveja, é de 1960, tá? É o original. Original não, primeira edição. Mas um dos livros que eu mais gosto da Carolina, que eu gosto muito de ler e de apresentar, porque neste ela se põe como uma mulher, uma socióloga na prática, uma mulher feminista, mãe solo, poderosa, não é só empoderada, esvaziada, que mulher! É o Diário de Bitita, que tem uma história que talvez em outro momento a gente possa contar sobre este livro, mas aqui a narrativa é sensacional. E além dos outros que eu já citei, tem um livro que eu gosto muito de ler também, que é da Cristiane Sobral, que é Só por Hoje Eu Vou Deixar o Meu Cabelo em Paz. Porque ela fala de cabelo, porque ela fala da questão estética, e essa questão estética geralmente pega mais as meninas, às vezes, do que os meninos, né? Porque os meninos podem raspar, por exemplo, mas eu tenho observado que nossos meninos estão deixando os cabelos crescerem, estão ficando com suas coroas lindas, né? Então, assim, a gente lê muita coisa, a gente lê muito Sérgio Vaz, a gente lê muito Ferrez na escola, a gente lê a Cristiane, a Ana Maria Gonçalves, a Conceição Evaristo, mas a gente também lê os canônicos. Eu não tenho jeito. Eu vou ficar com Carolina Maria de Jesus para todos os anos. Eu ali para estudantes de Fundamental 1, para estudantes de Fundamental 2, e leio hoje no CIEJA, e na EJA ele é um transformador, é como se fosse uma varinha mágica, os estudantes ficam assim, embasbacado com o poder de Carolina Maria de Jesus. Tanto que eu quero finalizar agradecendo muito. Vocês não têm noção do quanto eu aprendi com vocês, meninas, de verdade mesmo. Eu estou muito grata. E também dizendo que isso aqui é a memória de Carolina Maria de Jesus, essa mulher tão poderosa, que uma coisa que me incomoda muito, eu vi os adjetivos antes, mulher, negra, esse mãe solteira, né? Mãe solteira não, mãe solo, chefa de família. Não, é Carolina Maria de Jesus, escritora de um best-seller, e depois a gente pode falar de outras coisas, porque da Clarice Lispector a gente não fala que ela foi judia, se casou com fulano, se separou, porque isso não importa, a gente quer saber da literatura, né? E aí o meu pedido é, por favor, gente, vamos decolonizar esse currículo, a gente não vai deixar de ler Shakespeare, a gente não vai deixar de ler Disney, mas a gente precisa empretecer, indigenizar, no sentido de botar mais índio, botar mais preto nessa educação, para que nossos meninos e meninas se vejam, para que eles possam se sentirem abraçados e que eles possam se perceber dentro. Então, existe mulher negra que escreve, homem negro que escreve, eu achava que era só branco ou mulher branca. Existe narrativas e a gente precisa mostrar para eles. É um dos nossos papéis, é função. Gratidão. Obrigada, Sirlene. Nós fomos lendo as perguntas de vocês e fomos respondendo no decorrer da live, né? Então, por isso a gente vai finalizar por aqui, não abrindo para perguntas, uma vez que elas foram sendo respondidas no decorrer. Relembrando que a nossa live, ela fica gravada, e além de ficar gravada, outro lembrete, semana que vem, nós teremos Kiusana Oliveira com coisa potente por aí. Muito obrigada às 2.400 pessoas que nos assistiram. E eu vou pensar algumas coisas. Quando eu penso em educação infantil, eu penso no Miguel Otávio. Quando eu penso em ensino fundamental, eu penso no João Pedro. E quando eu penso educação para jovens e adultos, eu penso em George Floyd. Eu espero, e a esperança de esperançar-se do Paulo Freire, que em médio prazo nós não tenhamos necessidade de discutir temáticas como estamos discutindo hoje, e que a gente consiga respirar. A educação do município de São Paulo, ela repudia qualquer tipo de discriminação e, como bem a Cibele falou, de racismo e de violência pelo racismo. Então, você, educadora, educador, desde a educação infantil, a educação de jovens e adultos, as professoras das EMEBs, que a gente esteja juntos nessa. A luta antirracista não é responsabilidade minha ou dessas professoras que falaram hoje, de mulheres negras. A luta antirracista é uma perspectiva de uma postura ética
de cada uma, de cada um que escolheu ser e estar educadora e educador. E assim a gente finaliza a nossa live. Boa tarde a todas e todos e muito obrigada. Muito obrigada. Tchau, meninas.